Paz do Senhor a todos, amigos e irmãos que nos acompanham, todos os internautas, família de Deus, família Expansão Jovem. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nos acompanha. Gostaria que você já colocasse seus comentários aí, como é que está chegando o áudio, como é que está chegando o vídeo, se está tudo bem, para nós darmos continuidade a mais uma palestra, mais um ensino da palavra de Deus, do projeto, né? Esse projeto tão maravilhoso, Expansão Jovem, que tem crescido cada dia mais. Coloquem aí como é que está chegando o áudio, se está chegando bem aí o áudio para vocês, o vídeo. Quem tem um prazer de estar aqui é seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim. Sou professor da Escola Teológica Deus e Amor. E eu tive aqui esse imenso privilégio de estar aqui, recebi esse convite da nossa irmã Elinete, do nosso irmão pastor Paulo Fábio, para estar aqui trazendo esse estudo para vocês, estudo panorâmico do primeiro livro de Samuel. E eu tenho certeza que o Senhor, ele abrirá nossa mente, ele nos dará sabedoria, ele irá nos ensinar. Nós iremos aprender nessa noite com várias lições que está incluída ali, que nós iremos extrair do livro de 1 Samuel. Estou vendo aqui alguns comentários. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Comente aí se o áudio está chegando bem, se o vídeo está bom, como é que está aí. Graças a Deus. Enorme prazer. Sejam todos bem-vindos. Vão compartilhando aí essa live com seus amigos, com seus parentes, com aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, né, irmão? Porque mesmo sendo um estudo, Deus, ele fala. A sua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é verdadeira. Amém? E o Senhor, ele fala de uma maneira gloriosa através da sua palavra. Eu espero ser um canal de bênção para a tua vida nessa noite, através desse ensinamento, do estudo panorâmico do primeiro livro de Samuel. Já vou compartilhar, graças a Deus, o slide para ver como é que está chegando aí para vocês. E vocês vão me respondendo aí, antes de nós iniciarmos aí a palestra, ok? Eu vou aqui abrir o slide. Graças a Deus. Como é que está chegando aí? Está dando para ver o slide? Que aqui eu estou sem retorno. Mas vocês vão me ajudar em nome de Jesus. Amém? Vocês irão me ajudar aí, tá? Para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Marcos Petrachim, sou professor da Escola Teológica Deus e Amor. E estou aqui na responsabilidade de trazer esse ensinamento, né, de 1 Samuel, para nós agregarmos o nosso conhecimento. Amém? Está aí o slide na tela, está aí o slide para vocês acompanharem. Fizemos uns slides. Você que já está aí com papel, caneta, pega a sua Bíblia para você estar nos acompanhando aí, está escrevendo, anotando. Né? Como eu vi em outras lives, né, do pastor Rodrigo, da irmã Elinete, pastor Paulo Fábio, eu vi que alguns deles fizeram algumas perguntas para vocês no final. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão aí anotando, né? Muitos de vocês são aprendizes assíduos, discípulos assíduos, né? Gostam de aprender, gostam de escrever. E eu quero, né, que você tenha liberdade para escrever, liberdade para, né, anotar os versículos aí, procurar, pesquisar. Depois nós vamos abrir aí no final algumas perguntas, vamos ver aí se vocês, o quanto vocês absorveram dessa palavra em nome de Jesus, quanto vocês absorveram desse ensino. Eu não falo palavra porque é um ensino baseado na palavra de Deus, né, irmãos? Esse daqui, a maior pregação que nós vemos de Jesus era baseada em ensino. Todas as pregações que Jesus ele ministrava para os seus discípulos eram baseadas em ensinos, ensinamentos,
ali para que o povo andasse ali conforme a vontade de Deus. E nós vamos já trabalhar aí hoje com o panorama, né? Estudo do livro de 1 Samuel. Porém, antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Vamos fazer um minutinho só de oração, para que o Senhor venha abrir a nossa mente, para que o Senhor venha nos dar sabedoria do alto, para que o Senhor venha abrir o coração de muitos, né? Para que venham compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, quero te dar graças, meu Pai, por essa oportunidade, mais uma vez, poder estar aqui, Senhor, para expor a sua palavra, para proclamar, meu Deus, a sua verdade. E eu louvo pela vida de cada jovem, pela vida de cada um que está nos assistindo, pela vida de cada um, Senhor, que irá nos assistir ainda posteriormente a essa live. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abra o nosso coração, abre o coração do teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, dê sabedoria e entendimento dos altos céus, para que nós possamos compreender a tua palavra, compreender o seu querer, que através da sua palavra, desse ensinamento, venha haver, meu Deus, reflexão, que o Senhor venha confrontar mesmo as nossas vidas com a verdade da tua palavra. Meu Pai, que através, meu Pai, desse ensinamento, pessoas venham refletir, meu Deus, em nome de Jesus, venham ter, meu Pai, as suas vidas, meu Pai, renovadas através desse ensinamento. Te louvo pela vida de cada internauta, pela vida de cada componente, ó Pai, do projeto Expansão Jovem, de todo o Brasil, de todo o mundo, Senhor. Eu te agradeço pela vida desses jovens que têm se dedicado, meu Deus, a aprender, têm se dedicado, meu Pai, têm crescido, porque nós vemos o crescimento, Senhor, desses jovens que amam a tua palavra, amam a tua verdade. Meu Deus, abençoa cada um deles, Senhor. Nos dá sabedoria e nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, porque sem ti nada nós podemos fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Nada melhor do que uma oração, nada melhor do que esse contato com Deus, né? Contato com o Espírito Santo, para termos mais liberdade, termos mais ousadia de falar da sua palavra. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos. Vamos começar o nosso estudo dessa noite. Como eu já disse, seja bem-vindo. Vocês que chegaram agora também, estão entrando aí já na live. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com seus irmãos em Cristo, compartilhe com aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, precisando aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe aí o PEG da Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Sudeste, de todo o interior de São Paulo, de todo o Brasil, né, de todo o estado do Brasil, do Nordeste, do Ceará, de todo o estado que está nos acompanhando agora. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos entrar no nosso estudo. Estudo panorâmico do livro de Samuel. Esse livro, o primeiro livro de Samuel, o livro de Samuel é dividido em dois, 1 Samuel e 2 Samuel. E nós vamos falar da data. A data desse que foi escrito esse livro, ela foi escrita aproximadamente ali 1100 até 970 antes de Cristo, né? O livro de 1 Samuel e 2 Samuel, nós vamos ver que eles contam uma história de aproximadamente 130, 135 anos de história. É contado ali de coisas que aconteceram em Israel, através desse homem que nós vamos falar. Mas quem foi Samuel? Nós iremos falar nele. Esse livro, esses eventos apresentados no livro de 1 Samuel, eles ocorreram no período dos juízes. Tá? Então, os juízes, eles operaram um tempo, Deus levantou, porque o homem vivia conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Aí Deus levantou os juízes para julgar, juízes ali para julgar segundo a reta justiça de Deus. E Samuel, ele foi um dos juízes, né? Foi o último juiz, né, que Deus levantou ali no período da teocracia. Nós iremos aprender também um pouquinho o que é teocracia. Quem é o autor do livro de Samuel? O autor do livro de Samuel, ele é desconhecido. Mas podemos dizer, alguns historiadores, que além de Samuel,
que escreveu uma parte do livro, contou essas histórias, que Natã, o profeta Gade, que Deus levantou naquele período, naquela época, que eles ajudaram também a escrever esse livro de 1º e 2º Samuel. O tema de 1º Samuel, ele fala da transição da teocracia para a monarquia. O que é teocracia? Teocracia é quando Deus governava o povo de Israel. Quando Deus ele governava, Deus ele era o líder, Deus ele direcionava o povo, ele guiava o povo era obediente à sua vontade, fazia aquilo que era da vontade de Deus. Deus ele governava o povo, cuidava, Deus protegia, a provisão de Deus estava sobre aquele povo. E como Samuel ele foi o último juiz, né, nós vamos ver na história que no período mesmo aonde Samuel ele estava ali governando ali como juiz, o povo ele quis mudar, ele quis deixar de ser governado totalmente por Deus. E eles escolheram ser governado pelo homem. Eles escolheram, né, que queriam ter um homem para que o governasse. Não somente ser governado por Deus, porque eles viam outras nações, eles olhavam para as outras nações e viam que todas as nações tinham um Deus, tinham um rei, né, que eles adoravam, tinha outros deuses que eles adoravam ali, e um homem que governava aqueles reinados. Eles, nós queremos um homem também para nos governar. Queremos um homem para nos governar, para direcionar. Como os outros povos têm, nós queremos um homem. Mesmo Samuel, ele vendo que isso não era bom, ele orou a Deus, ele clamou ao Senhor, o povo até escolheu, muitos conhecem a história, nós vamos falar um pouquinho mais dela, né, mais adiante. Na Septuaginta e na Vulgata Latina, os livros de Samuel, eles são denominados 1º e 2º Reis. Então, quer dizer, hoje nós temos o 1º e 2º Samuel, mas no tempo da Septuaginta e da Vulgata Latina, eles eram apenas um livro. Né? Era um livro, mas eram conhecidos como 1º e 2º Reis. E o 2º e 3º Reis eram os livros que nós temos hoje nas nossas Bíblias. 2º e 3º Reis, que hoje é o 1º e o 2º Reis da nossa Bíblia, era o 3º e o 4º, né? O 3º e o 4º Reis. E o 1º e o 2º Reis era o livro de Samuel. Mas o que é a Septuaginta, irmão Marcos? A Septuaginta é a tradução que veio do hebraico diretamente ali para o grego. Então, a Septuaginta é quando os anciões ali eles se uniram, fizeram uma reunião ali para poder ver o cânon, né, da Bíblia Sagrada e traduzir, né, trazer ali as escrituras do hebraico para fazer a tradução para o grego, tá? Septuaginta. E a Vulgata Latina também, se você for quem conhece, né, de latim, vai ver que tem uma Bíblia, inclusive, da Vulgata Latina, que mostra ali o 1º e 2º Samuel, que era 1º e 2º Reis. A Vulgata Latina também foi uma transição, foi uma tradução da Bíblia do hebraico direto para o latim. Isso é por isso que é conhecida a Vulgata Latina. Tá ok? E hoje nós temos aí o livro de 1º e 2º Samuel. Por quê? Porque o livro de Samuel é um livro histórico. E ele tem várias histórias. E ali, como ele era muito extenso, né? E eles dividiram ali, ser 1º e 2º Reis. Aí ficou primeiro, era na Vulgata Latina, na Septuaginta, era 1º Reis, 2º Reis, 3º Reis e 4º Reis. Só que esse 1º e 2º Reis eram os 2 livros de Samuel que nós temos hoje na nossa Bíblia Sagrada. Ok? Quem foi Samuel? Bom, Marcos, quem foi esse homem? Samuel ele foi um filho primogênito de Ana. O filho primogênito é o primeiro filho de Ana. Nasceu de uma mulher estéril que fez um voto com Deus, uma mulher que não poderia ter filhos.
E Deus abriu-lhe a sua madre, agraciando-a com 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Porém, esses 5 filhos, nós vamos aprender, e nós vemos na Bíblia Sagrada, que esses 5 filhos que Deus deu ali para Ana foi após ela ter tido Samuel. Então, Samuel, ele já era o 6º filho. Então, o Samuel era o primogênito. Então, Ana, ela teve Samuel, e ali ela entregou Samuel, fez um voto, falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vos darei, né, te darei ali, né, para servir ao Senhor por toda a vida. E muitos conhecem a história que Ana, né, chorou, ela tinha ali Penina, né, Eucana, o seu marido, tinha Penina, que ali começava, né, a afrontar, começava ali a escarnecer: olha, você é uma árvore que não dá frutos. E ali ela orava sempre, todo ano subia ao tabernáculo para orar a Deus. Mas quando Penina começou a escarnecer de Ana, naquele ano, Ana subiu ao templo para orar de uma maneira diferente. Quando nós falamos em orar, irmão, precisamos entender que quando você ora é uma coisa, quando você clama é outra, quando você suplica é outra. Muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem dessa diferença. Quando nós oramos, a oração é uma conversa. Você conversa com o Pai, você conversa com Jesus, com o Espírito Santo. Isso é uma oração. Quando você ora em alta voz, você está clamando a Deus. Isso é um clamor. A palavra clamor significa orar em alta voz. Como o fariseu, como Jesus disse, olha, o fariseu, ele clamava lá no monte, dizendo assim: eu não sou como esses homens. Eu jejuo 4 vezes, 5 vezes por semana, eu oro 3 vezes ao dia. E ele ali, né, ele clamava em alta voz para poder todo mundo ouvir ali a sua oração. Isso é um clamor. Agora, a súplica não. A súplica, às vezes, a pessoa não tem nem palavras. A súplica ela é movida com uma intensidade muito grande ali de sentimento. Como Ana estava ali, Ana simplesmente chorou. Ana simplesmente chorou ali nos pés do Senhor. Seus lábios nem só mexiam, mas ela não tinha nem palavras para orar. Ela estava implorando, ela estava suplicando do fundo da tua alma que o Senhor abrisse a sua madre. E aí Deus ouviu o voto de Ana, ela teve Samuel, e nós vamos ver que antes desse capítulo aí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, nós vamos ver que Deus concedeu o desejo de Ana. Ana teve Samuel, depois de Samuel ter desmamado, né? A Bíblia vai dizer que ela levou ao templo para Eli, para que Samuel servisse Eli, né? Servisse o Senhor ali, lá no tabernáculo, onde ele estava. E ela cumpriu com o seu voto. Ela falou assim: se o Senhor me der o meu filho, eu te darei de volta. E aí o que acontece? Ela devolveu, irmão, e por ela ter cumprido esse voto, a Bíblia diz que lá adiante, nesse capítulo que nós lemos, ela continuou todo ano subindo para orar. Subindo, levava às vezes coisas para Samuel e subia ao templo para orar. E Eucana, sempre vendo aquela mulher, né, ali, Ana ali, subindo juntamente com ele para orar no templo, a Bíblia Sagrada vai dizer que Eli sempre o abençoava, dizendo assim: olha, que o Senhor abençoe essa mulher, que o Senhor agracie ela. E ali, passando o tempo, né? Passando o tempo, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo, Deus visitou Ana e concebeu para ela 5 filhos, como está escrito aí. Ela teve 3 homens e 2 mulheres, fora o profeta Samuel. Então, ao total, Ana teve 6 filhos. Tá ok? Porque as pessoas pegam esse texto e eles acham: não, Ana só teve 5, está escrito lá. E o Samuel, que ela teve 5 filhos, e Samuel cresceu. Nós vamos ler mais adiante, você vai entender, né, melhor esse versículo. E é bom explicar para ficar entendido, porque eu vejo muitas pessoas errando. Ana teve 5, tem gente que fala até que Ana teve 7 filhos. Mas a Bíblia é bem clara, a Bíblia nos deixa claro que foi o contexto. Para nós entendermos um texto, nós precisamos ler todo o contexto.
toda a história para que nós venhamos entender, às vezes, um versículo da palavra de Deus. Samuel, ele liderou Israel como sacerdote e como chefe militar e político. Samuel, ele foi um exemplo de fidelidade, de obediência a Deus. E por essa razão, ele se tornou o sucessor de Eli. Nós vamos falar um pouquinho mais dessa história. Samuel, ele teve 2 filhos, Joel e Abiás. Ali está Abiás, tá? Que na sua velhice os fizeram até mesmo juízes de Israel. Quer dizer, quando Samuel ele chegou na sua velhice, ele instituiu ali Joel e Abiás para que fossem juízes também em Israel. Samuel, ele foi o profeta que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Quem foram os 2 primeiros reis de Israel? Saul e Davi. Muitos conhecem a história. Em 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 1, nós vemos essa história. O povo pediu um rei. O povo queria um rei. E Deus deu um rei para o povo. E Samuel, ele teve o privilégio de ungir esse rei, ajudar esse rei. Ajudou Saul muito. Mesmo Saul errando, mesmo Saul sendo desobediente, vai chegar uma parte que nós vemos que quando Deus já tinha desprezado Saul, Samuel ainda continuava orando para que o Senhor viesse ter misericórdia de Saul pela sua rebeldia, pela sua desobediência. E nós vemos lá Deus falando para Samuel: Samuel, até quando tu orarás, intercederás por ele, sendo que eu mesmo já o rejeitei? E às vezes, quando nós vemos essa passagem, nós falamos: poxa, mas Deus rejeitou Saul? Sim, mas antes de Deus rejeitar Saul, Saul o rejeitou primeiro. Ok? Então nós vemos aí, o rei Saul, 1 Samuel 10:1, que foi o primeiro rei quando ele foi ungido. Depois o rei Davi, 1 Samuel 16:13. Samuel foi o único homem que exerceu os 3 ofícios em Israel, a saber, ele foi o único homem ali dos juízes ali em Israel que ele exerceu 3 ofícios. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Muitos historiadores dizem que Samuel é uma tipologia de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele também, em seu ministério terreno, ele teve 3 ofícios, né? Jesus, ele foi profeta, Jesus foi sacerdote e Jesus foi rei. Então, eles fazem aí um paralelismo, né, dizendo que Samuel ele era um tipo de Cristo. Ele exerceu aí esses três ofícios juntamente para o povo de Israel. Ok? Temos aí 2 versículos chaves aí do livro de 1 Samuel, que é capítulo 2, versículo 9 a 10, e também 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. E nós vemos escrito assim: porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então nós vemos aí a promessa aí em Samuel, né, ali que Deus é o Deus que ele iria fortalecer, ele iria dar poder ao seu ungido, né, que ele tinha ungido como rei ali de Israel, e dizendo que o homem não prevalece pela sua força. Mais um exemplo, irmão, nós vemos muitas pessoas querendo crescer, se fortalecer, confiar na força do teu braço. A Bíblia Sagrada diz que vai ter um versículo em Jeremias que diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz a sua própria carne o braço. Isso é um versículo completo. Tem pessoas que pegam só o primeiro versículo: maldito o homem que confia no homem. Aí fala assim: eu não posso confiar no meu irmão, não posso confiar na minha irmã. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Se não fosse para você não confiar no seu irmão, no seu próximo, estaria escrito assim: maldito o homem que confia no outro homem. Mas não está escrito assim, está escrito: maldito o homem que confia no homem, que faz a sua própria carne o braço. Quer dizer, que confia na força do seu braço, confia na sua influência, confia no seu poder, confia no seu dinheiro, confia em si próprio. E se você for ver o término do versículo, não para por aí, diz assim: maldito homem que confia no homem, que faz a sua própria carne o braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é o versículo completo lá de Jeremias.
Tem pessoas que pegam, às vezes, partes de versículos isolados e às vezes querem fazer doutrina, querem trazer até mesmo ensinamentos errôneos, mas precisamos entender e falar para que o Senhor venha nos ensinar a compreender. Né? Então, aqui está dizendo, desde lá, Deus já dizendo, falando para Samuel, o homem não prevalecerá pela força. Né? O homem não prevalecerá pela força do seu braço, pela força do seu conhecimento, pela força da sua influência, não, ele não prevalecerá. E 1 Samuel 16,7 diz assim, porque o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha que coisa linda. Esse texto é muito lindo, porque nós entendemos que quando Deus ele olha para nós, o olhar de Deus para nós é olhar de compaixão. Porque Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe que nós erramos, nós pecamos, nós, infelizmente, quando nós não queremos, estamos como Paulo, fala, Senhor, aquilo que nós queremos fazer, nós não conseguimos, mas aquilo que eu quero fazer, que eu não quero fazer, quando eu vi, eu já fiz. Por quê? Por causa da corrupção que há nessa carne, nesse corpo corruptível. Então, nós estamos na presença de Deus, somos servos de Deus, mas nós não somos perfeitos, nós pecamos no olhar, no pensar, no ouvir, no falar, no agir. Mas eu louvo a Deus porque bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso o Senhor Jesus nos ensinou. Somos pecadores arrependidos, não temos prazer em pecar. Nós pecamos, mas na hora vem a contrição, na hora vem o arrependimento, nós te humilhamos, pedimos perdão. Então o Senhor, ele olha para nós com esse olhar, um olhar de compaixão. E se ele olha para nós com esse olhar, por que não nós olharmos para as outras pessoas também com esse olhar? Hoje em dia nós vemos as pessoas olhando para as pessoas com olhar de juízo, olhar de condenação. Nós vemos, às vezes, as pessoas olhando simplesmente para aquilo que é exterior, para aquilo que é aparente. As pessoas não estão muito se preocupando hoje com o interior, como que é aquela pessoa, como está no interior dela. Muitas pessoas olham somente por fora. Somente olha e vê, às vezes, coisas que são supérfluas, coisas que agrada, até mesmo é bonito, é formoso. É como uma árvore, às vezes você olha aquela árvore bonita, grande, formosa, cheia de flores, cheia de folhas, mas quando você olha não tem fruto nenhum. Só tem aparência. Não tem fruto. A Bíblia nos compara, irmão, como uma árvore frutífera. Nos compara com uma árvore que dá frutos. Muitas pessoas têm somente aparência, mas não têm frutos. E as pessoas hoje, infelizmente, com o olhar humano, eles só olham a aparência, só olham estereótipos. Porque as pessoas, às vezes, nós temos aí, vou abrir aspas aqui para falar algo interessante, nós temos uma visão conturpada do que é uma pessoa espiritual, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. As pessoas acham que pela aparência, uma pessoa que prega bonito, ora bonito, grita, pula, rodopia, fala em línguas, ora, revela, profetiza, a gente olha e fala, esse é um homem cheio do Espírito Santo. Essa é uma mulher cheia de Deus, é uma mulher que né, é uma mulher espiritual. Mas a Bíblia diz, e ela é bem clara, irmãos, que a árvore não se conhece pela aparência, não se conhece pela sua espessura ou pela sua grandeza, pela sua beleza, não. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Para você conhecer se realmente aquela árvore ela está ligada em Cristo, você tem que ver o fruto que ela produz. Porque dons não salva ninguém. Dons muitos têm, mas a Bíblia diz que naquele dia muitos chegaram ao Senhor e vai dizer assim, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, oramos pelos enfermos, ganhamos almas para o teu reino. Deus vai dizer, apartai de mim, maldito, porque eu não os conheço. Isso não salva, dons não salva. Tem pessoas, né, ali olhando somente a aparência, não. Vamos olhar os frutos, para nós sabermos se essa pessoa realmente é uma pessoa espiritual. Porque o que vai caracterizar uma pessoa cheia do Espírito Santo é se o fruto do Espírito é manifesto na vida dela. A mansidão, a paz, a longanimidade, a bondade, o amor.
Então, quando esses dons, esse fruto é manifesto, aí você pode dizer, essa pessoa é uma pessoa espiritual. Essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Fecho aspas aqui. Vamos voltar aqui para a lição. Nós vemos aqui a cronologia do período, tá? Nós vemos aí antes de Cristo, antigamente o período era decrescente, tá, irmãos? Às vezes você lê a Bíblia, você vê, mas começa lá em 1200 e vai acabar lá em 971. É porque antes de Cristo era decrescente, tá? Os anos. Então, os anos vinha do maior para o menor. Hoje nós vivemos num ano crescente, ok? Então, olha lá, em 1200 antes de Cristo, os povos do mar invadiram a Palestina. Então, isso daqui uma cronologia do período de Samuel, tanto do primeiro como do segundo Samuel, tá, ok? Em 1100 antes de Cristo, nascimento de Samuel, né? Em 1080 antes de Cristo, nascimento de Saul, depois Saul ele sendo ungido como rei, depois nós vemos o nascimento de Davi, Davi ungido rei por Samuel, a morte de Saul, Davi coroado em Hebrom, Davi coroado sobre toda Israel, incidente com Betseba, nascimento de Salomão, o censo quer dizer o quê? Quando foi Davi mandou enumerar o povo para saber quanto tinha o povo naquela cidade. E também fala da morte de Davi e Salomão sendo coroado como rei. Isso aqui é um panorama, né, que nós estamos falando sobre essa cronologia sobre o primeiro e segundo Samuel, ok? As principais cidades registradas no livro de Samuel. Vamos falar aqui sobre as cidades. A cidade de Siló, ela foi uma cidade registrada porque era a residência do sacerdote Eli e onde ficava o tabernáculo. Então, quando você vê na história de Ana ela subia ao templo lá em Siló. Então, o sacerdote Eli, ele habitava ali, era a sua residência. Tá? Em todo ano ali as pessoas ela ia ali para orar, para clamar a Deus, oferecer a Deus ali sacrifício. Ramá é a cidade onde o profeta Samuel nasceu. Tá? Então a cidade de Ramá ela foi ali conhecida, era uma das principais cidades, porque foi ali onde o profeta Samuel nasceu. Gibeá é o lugar que abrigava o quartel-general do rei Saul, uma cidade chamada Gibeá. Belém, a cidade natal de Davi. Hebrom era a capital de Davi, quando governou durante 7 anos e meio em Judá, antes de fazer Jerusalém a sede política e religiosa do seu reino. Então, quer dizer, quando Davi ele foi ungido a rei por Samuel, ele ainda continuou atrás das malhadas. Mas depois que ele foi sucessor ali de Saul, antes de ele reinar, antes de Deus cumprir a promessa de ele ser rei de Israel, mesmo ele já sendo ungido, ele teve que ir para Hebrom. Ele foi em Hebrom, ele ficou ali 7 anos e meio antes de reinar em Israel. Então, em Hebrom ele fez sua capital. Em Hebrom ali, ele foi honrado perante as pessoas ali daquela cidade. Então, ali nós vemos que foi a segunda vez que Davi foi ungido. Quem não sabe, Davi recebeu 3 unções. A primeira unção, Davi recebeu ali de Samuel, na casa do seu pai Jessé. A segunda unção ele recebeu em Hebrom, que foram os próprios anciões de Jerusalém que foram até Hebrom para ungirem como rei, né, lá em Hebrom. E a terceira unção foi quando ele voltou, né, que Saul já tinha morrido, e aí ele assumiu o trono de Israel e ali ungiram Davi pela terceira vez, ok? Jerusalém, a cidade conquistada por Davi, onde ele governou por toda a sua vida. Então, Davi ele governou ali toda a sua vida ali em Jerusalém, até passar a sua sucessão ali para Salomão, ok? O livro histórico de Samuel, o livro de Samuel ele é considerado um livro histórico, então, porque a Bíblia ela é dividida em várias partes. Nós vemos ali o Pentateuco, que é o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós vamos ver os livros históricos, os livros proféticos, nós vamos ver ali o Evangelho, as cartas. Então, a Bíblia ela é dividida, né, em várias partes. E o livro de Samuel ele é considerado um livro histórico, porque ele conta a história de Israel. Nós vamos encontrar alguns conflitos interpessoais que marcaram aquele período. Quando você vê e você lê o livro de Samuel, você vai encontrar
alguns conflitos interpessoais. O que são conflitos interpessoais? Conflito entre pessoas, com divergências de pensamentos, tá? E aí nós já falamos aí de Ana e Penina, né? O conflito ali entre as duas, porque Penina era fértil, dava muitos filhos, e Ana não, Ana era estéril. Então havia um conflito entre as duas. Nós vemos também um conflito interpessoal com Samuel, que ele foi criado ali aos pés do sacerdote Eli, com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tá? Que também se tornaram sacerdotes. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre eles. Houve também ali com um conflito interpessoal entre Saul e Davi. Nós vemos, e muitos conhecem a história, né, que Saul chegou até a perseguir Davi para matá-lo, né? Nós vemos também conflito ali entre Davi e o filisteu, né, Golias, o gigante Golias, uma história muito conhecida. Nós vemos também o conflito interpessoal entre pai e filho, né, Abisalão e Davi. Abisalão querendo tomar o lugar do seu pai, tomar o reinado do seu pai, aquele que se tornou, né, um filho rebelde, né, um filho que fez uma rebelião ali contra o seu próprio pai. Nós vemos também um outro conflito interpessoal de Davi e Joabe, tá? Quando até mesmo depois de Abisalão ele ser morto, né, por Joabe ali os seus soldados, e ali Davi ele chorava, né, e ali por Abisalão ter sido morto, e aí houve aquele conflito. Já falei, mas se ele não tivesse morto, se ele não tivesse morrido, quem teria morrido seríamos nós estaríamos mortos. Então houve aí esse conflito entre eles. E também Uzai e Aitofel. Nós vemos também que teve um conflito entre essas duas pessoas. Quem eram esses dois homens? Amigos ali, né, ali de Davi, conhecidos de Davi. Tá? E nós vemos ali que quando houve a divisão, quando Abisalão ele tomou ali o reinado ali de Davi, Davi teve até que fugir. Abisalão ele quis perseguir Davi para o matá-lo, perseguiu seu pai. E aí Aitofel ele deu uma sugestão, dizendo: olha, rei, se eu fosse você, eu faria isso para poder ir perseguir Davi, os seus homens, e matar todos eles. E aí Uzai, ele sendo ali conhecido, ele conhecendo Davi, ele sabendo que Davi era um homem de Deus, Uzai ele deu um outro conselho a Abisalão, e Abisalão atentou mais o conselho de Uzai do que de Aitofel. E a Bíblia Sagrada diz que esse daí foi um dos motivos de Aitofel ter se enforcado, né? Ele tirou a sua própria vida. Ele se suicidou simplesmente porque o seu conselho não foi ouvido pelo rei. Né? Isso diz a história. Ok? Nesse período havia muitas guerras, mas o conflito intergrupal que envolvia o povo de Israel era contra os filisteus. Conflito intergrupal quer dizer o quê? Conflito de mais pessoas, não somente o conflito de um com o outro, mas sim de grupos, de pessoas que faziam parte ali de uma cidade, de exércitos, né, onde eram feitas muitas guerras naquele tempo. Então, o maior inimigo de Israel eram os filisteus. O maior conflito ali intergrupal era o dos filisteus. Em 1 Samuel, nós encontramos o relato da vitória dos filisteus sobre os israelitas, como cumprimento da profecia que Deus havia dado pelo profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 3, no versículo 11 ao 17. O que aconteceu, irmão? Que profecia foi essa? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que naquele tempo de Eli, a palavra era escassa, havia uma escassez da palavra da verdade. Havia uma escassez, o povo vivia em pecado, vivia fazendo coisas erradas. A Bíblia Sagrada vai dizer que os próprios filhos de Eli eram pessoas que viviam em pecado, que eles, mesmo sendo sacerdote, eles se deitavam com as mulheres na frente do templo, se prostituía com aquelas mulheres. Olha que coisa terrível, onde há uma época que a verdade não era pregada, a verdade estava sendo oculta. Mas mesmo naquele lugar, irmãos, a verdade, a palavra de Deus sendo escassa, o sacerdote, irmão, ele tinha acesso a isso. Ele tinha acesso à palavra. Mas Eli, mesmo ele tendo acesso à palavra,
ele não tinha moral nenhuma de pregar aquela palavra, pregar a verdade. Por quê? Porque os seus próprios filhos viviam em erro. Os seus próprios filhos viviam ali sendo sacerdotes, se prostituíam. E esse não foi o maior motivo de Eli, ele não pregar ali a verdade, ele sendo sacerdote. Mas sim, é porque ele queria agradar ao povo. Ele começou a deixar, permitir muitas coisas acontecer. Ele começou a se corromper com o pecado, se corromper com a mentira, se corromper com tudo, porque ele via ali, mesmo ele sendo um líder, mesmo ele sendo líder. Então, hoje nós vemos ele como um exemplo de fracasso, de decadência de um líder. Nós vamos falar isso mais adiante. Tá, ok? E vamos falar também dessa história. Que aí, quando a primeira vez que Samuel ele ouviu a voz de Deus, muitos conhecem aí já a história, que ele dormindo, ele ouviu Deus chamar ele. Por 3 vezes ele achou que era Eli. Ele foi lá, fala, Senhor, o Senhor me chama. Aí Eli percebeu que era Deus, falou assim, olha, a próxima vez que você ouvir essa voz, assim, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E aí Samuel, a terceira vez, ouviu e Deus começou a falar com Samuel. Foi a primeira vez que Samuel teve um contato com Deus, uma intimidade profunda com Deus, de ouvir Deus falar. E Deus falando com Samuel, ele profetizou, ele falou para Samuel, olha, Samuel, diga para Eli que eu vou descer com justiça sobre a casa deles, por causa da desobediência, porque por ele estar sendo, mesmo sendo sacerdote, sendo líder do meu povo, ele ser conivente com o pecado dos seus filhos. Como é que uma pessoa, irmão, ela vai querer, às vezes, repreender, exortar alguém, sendo que ele nem a sua própria casa está em ordem? Ele não tem moral nenhuma para falar. Eu vejo muitas vezes líderes aí querendo falar e repreender pessoas, mas ali o maior exemplo, o espelho do líder é a sua esposa, é os seus filhos. E às vezes o que acontece? A sua casa está desordenada, a sua casa está de qualquer maneira, e ele ainda quer governar as coisas que é de Deus. E a Bíblia diz que isso não funciona assim. Um líder, para governar as coisas de Deus, ele precisa governar primeiro a tua casa. E isso não estava acontecendo naquele tempo. E Deus falou para Samuel, Samuel, vou descer com justiça. Eli vai haver uma guerra. Nessa guerra, os 2 filhos de Eli vão morrer no mesmo dia. A Arca da Aliança vai ser levada pelos filisteus. E Eli, ele morrerá também. Ele também irá morrer por causa da sua desobediência. E quem conhece a história sabe que houve essa vitória dos filisteus, que os filisteus, eles fizeram guerra contra Israel. E o que eu acho interessante nessa história, irmão, é que todas as vezes que havia guerra entre Israel e um povo, e o povo de Israel estava ali sendo derrotado, o que acontecia? Eles mandavam trazer a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E quando a Arca da Aliança, eles traziam, os levitas traziam a Arca da Aliança, o povo de Israel começava a prevalecer naquela guerra e começava a vencer. E vencia todos os seus adversários. Olha que coisa linda, né? Fazendo uma contextualização. Nós estamos em meio a uma guerra. E sabe como você pode ser vencedor nessa guerra? Com a presença de Deus. Quando você traz para dentro da tua vida. Quando você clama e almeja a presença do Senhor. E aí não há guerra que você irá perder, porque o general de guerra estará pelejando a teu favor. E nós vemos que eles faziam isso e o povo de Israel sempre venciam as guerras. Mas o povo começou a se acostumar com aquela glória, se acostumar fazendo aquilo, e um pecado, um abismo foi levando um outro abismo. Eles começaram a praticar muitos pecados, abominações, idolatrias, diante de Deus. E quando chegou nesse tempo de se cumprir essa promessa, os filisteus estavam ali guerreando contra o povo de Israel, Israel perdendo, falou, traz a Arca da Aliança, que trazendo a Arca da Aliança nós seremos vencedores. Aí trouxeram a Arca da Aliança. E eles começaram, quando viram a Arca da Aliança, começaram a fazer um barulho, e os filisteus aparentemente se espantaram, dizendo, olha, o Deus de Israel chegou ali, o Deus de Israel está com ele, nós iremos perder. Mas alguns ali dos filisteus disseram, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada.
esse barulho, esse algo que está com eles, não parece bem a presença de Deus. Tem alguma coisa aí, essa águia, não, tem alguma coisa diferente aí, não vamos correr, não vamos desistir, não. Vamos enfrentá-lo. E a Bíblia diz que os filisteus enfrentaram o povo de Israel. E o povo de Israel foi vencido pelos filisteus. Os filisteus construíram uma carroça de madeira para levar a Arca da Aliança, mataram Ofni e Finéias ali na guerra. E quando ainda um mensageiro voltou para avisar para Eli, olha Eli, tem uma notícia para te dar. A Arca da Aliança foi tomada e o povo de Israel perdeu a guerra. Ele ficou triste, ficou abatido, e ele falou assim, aí tem outra, os seus filhos, Ofni e Finéias, morreram nessa guerra. A Bíblia vai dizer que Eli era um sacerdote, ele era obeso, e ele caiu da cadeira e ele quebrou o pescoço. E se cumpriu o que Deus tinha falado na boca de Samuel. No mesmo dia em que os filhos fossem mortos, Eli também seria. E ele caiu da cadeira e quebrou ali o seu pescoço e ele foi morto. E a Bíblia Sagrada também vai nos dizer que quando foram levar a notícia para a mulher de Finéias, que era um dos filhos de Eli, a mulher de Finéias ela estava grávida. E ali, quando ela ouviu saber que seu sogro tinha morrido, que a arca tinha sido tomada, que o seu marido e o seu cunhado tinham morrido, ela começou a sentir dores de parto, contrações. E ali ela começou a sentir contrações e aí nasceu um menino. Só que quando o menino nasceu, ela já estava perdendo a vida naquela gravidez. E as mulheres ali que estavam ali, as parteiras, tentavam animar ela, dizendo, ei, mulher, se anime, você teve um varão. Que era um privilégio naquele tempo uma mulher ter um menino. Olha, diga para nós, qual o nome dele? Qual o nome desse menino? Qual o nome será? E ela disse, Ícabo. E ela disse, Ícabo, foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Deram o nome de Ícabo para aquele menino. Vamos lá. Só que depois dessa, Samuel viu tudo isso acontecer. E após Samuel ele ver tudo isso acontecer, irmão, você vê que depois de 50 anos depois, a arca, depois de ser tomada, ser tirada, os filisteus foram investir novamente contra Israel. Só que aí a arca da aliança não estava mais em Israel. Só que aí Samuel fez o quê? Começou a levantar o povo para obedecer a Deus. Começou a levar a arca da aliança, não está aqui, mas nós precisamos simplesmente confiar no Deus que nós servimos, o Deus de Israel. Porque mesmo a arca não estando aqui, Deus está conosco, Deus irá nos ajudar, Deus irá fazer nós vencer essa guerra. E a Bíblia Sagrada diz que depois de 50 anos, lá vai Samuel ver a mesma história diferente. Porque Samuel assumiu o lugar ali de sacerdote no lugar de Eli, e ele viu depois de 50 anos aproximadamente acontecer tudo de novo. Olha lá, vem os filisteus. Ele, Senhor, e agora, Senhor? Eu vi a primeira vez, os filisteus vieram contra Israel, venceram, né, mataram muitas pessoas, levaram a Arca da Aliança. Ofni e Finéias morreu, o sacerdote ali morreu. E agora ele começou a orar e clamar a Deus, levar o povo à oração, levar o povo a buscar a Deus verdadeiramente. E aí o povo começou o quê? Se uniu com Samuel. Começou a se humilhar, orar, descer, eles começaram a sentir, mesmo a Arca da Aliança não estando ali, eles começaram a sentir a graça de Deus sobre eles. E a Bíblia diz assim, que no dia que os filisteus vieram ter com Israel, os israelitas prevaleceram, mataram os filisteus ali, percorreram os filisteus, mataram até todos ali que estavam ali, eles foram mortos. E a Bíblia diz assim, que foi a última vez que os filisteus se investiram contra Israel, a Bíblia vai dizer. Porque eles mataram ali todos, eles prevaleceram. Foi aí que Samuel pegou uma pedra e diante, né, de uma da cidade de Mispa e da cidade de Sem, ele pegou uma pedra e colocou o nome dessa pedra no meio da cidade. Ele colocou o nome dessa pedra de Ebenezer. E ele disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a história. Quer dizer, perderam a Arca da Aliança. Samuel, irmão, é um livro histórico. Vamos atentar aí para o slide. É um livro histórico, os acontecimentos se iniciam na era dos juízes, sendo Samuel o último juiz. O livro de Samuel ele tem 31 capítulos que estão fundamentados em 3 personagens que podem estabelecer sua divisão. Quais são os 3 personagens? Samuel, Saul
e Davi. Tem aí os versículos, depois se vocês quiserem anotar para acompanhar em casa, anotem aí os versículos, ok? E nós vamos falar aí dessas subdivisões. Além dessas 3 divisões, que é sobre Samuel, Davi, Saul e Davi, nós temos umas subdivisões. Em 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver um sacerdócio fracassado. Como eu já falei aqui, o sacerdócio era um líder fracassado, um líder que já tinha se deixado se corromper. Eli era um líder, né, conivente com o erro, conivente com o pecado, um líder que já não tinha mais comprometimento com a verdade, um líder que não tinha mais comprometimento com a palavra, com comprometimento com as coisas de Deus, e começou a se corromper, começou a fazer coisas simplesmente para agradar o povo, agradar o homem. Então ele não falava mais o que o povo precisava ouvir, como nos dias de hoje. Ele só falava aquilo que o povo queria ouvir, para massagear o ego do povo. E saiba você, que a maior característica de um falso profeta é essa: é pregar somente aquilo que o povo quer ouvir. Quando você ouvir uma pessoa só pregando bênção, vitória, chave de casa, chave de carro, casamento, só pregando essas coisas, irmão, que massageia o ego do homem, suspeite. Que a maior característica de um falso profeta é pregar somente aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir. Amém? Então vamos lá. Então nós vamos ver aí do capítulo 1 ao capítulo 7, o nascimento de Samuel nascendo, depois nós vamos ver a decadência do sacerdote Eli por causa da sua desobediência. O chamado de Samuel está nesses capítulos, a perda da Arca da Aliança, como nós já falamos, a história como ela foi perdida, e depois o recomeço espiritual, onde Samuel levou o povo a adorar a Deus, levou o povo realmente a buscar a Deus, mesmo ali não tendo a Arca da Aliança, né? Samuel mostrou, nós não precisamos da arca, nós precisamos realmente da presença de Deus, de Deus estar conosco. Tá? Então isso aí nós vemos nessa primeira subdivisão. Na segunda subdivisão, nós vemos o fracasso do primeiro rei, que foi o rei Saul. Israel, ele pede um rei a Deus, como nós falamos, eles queriam um rei, o homem escolheu a Saul, e aí Samuel falou assim: olha, o homem, eles querem Saul, porque Saul era formoso, era de boa aparência, era forte, era bonito. E aí Deus falou assim: tá bom, já que o povo quer, e Samuel falou: mas Senhor, o senhor já é rei desse povo. Mas aí ele falou: não, Samuel, não turbe o teu coração. Se eles querem o rei, eu vou dar o rei. Deram Saul foi escolhido como rei. As primeiras vitórias de Saul, nós vamos ver aí do capítulo 8 ao versículo 15, Saul ganhando as vitórias, mas sendo desobediente a Deus. A nação, ela renova a aliança, né? Aí nós vamos ver a nação, o povo de Israel renovando a aliança com Deus, por ter visto a negligência de Saul, o povo começou a perecer, e o povo dizendo: não, Senhor, é melhor nós voltarmos ao que o Senhor nos governe, porque o homem governando não deu certo. Aí agora Deus falou: não, vocês escolheram, a escolha foi de vocês, agora vocês vão assumir, né? Vão ter o rei aí, agora vocês vão ter alguém para governar. Aí nós vemos aí que Saul perde o trono também, daí nós vamos ver na segunda subdivisão. E na terceira nós vamos ver logo depois Deus treinando um novo rei, Davi sendo ungido. Deus falou: Samuel, enche o chip de azeite, vai na casa de um homem chamado Zessé, porque lá eu vou instituir um rei. E ali a Bíblia Sagrada, muitos de vocês já conhecem, que ali Samuel chegando na casa de Jessé, ele atentou para a aparência, como o versículo nós lemos, ele olhou, viu Eliabe, né, o primogênito mais forte, bonito, falou: não, deve ser esse o rei. Deus falou: não, Samuel, não é não. Atenda para ele não, que ele eu tenho rejeitado. Aí quem sabe, depois veio Abinadab, depois veio Samar, os 3 mais guerreiros, mas não. Passou todos os filhos de Jessé, que eram 7. E aí Samuel falou: mas Senhor, se não é nenhum desses, cadê? Falou: cadê? Tem algum moço ainda? Resta mais alguém? Aí Jessé falou: tem um aí, mas esse daí está no campo, está tomando conta das ovelhas. É Davi. Aí Samuel falou: então vamos esperar ele chegar, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Muitos conhecem a história. Davi foi a primeira unção que ele recebeu de rei de Israel. Irmão, eu consigo, quem sabe, você olhando essa história, lendo essa história, você começa até a imaginar. Já pensou? Os seus irmãos mais velhos olhando um sacerdote ungindo uma criança, um menino, pequeno, não tinha estatura, não tinha
não era bonito, era um jovem ruivo ali, tomava conta das ovelhas do seu pai, não tinha, quem sabe, nada para oferecer, quem sabe seus irmãos olharam assim, esse daí vai ser rei de Israel? Esse daí vai governar Israel? Irmão, isso daí nos mostra que Deus, ele confia mais em nós do que nós mesmos. Deus, ele confia mais em nós. Deus, ele quer o quê? Ele se cumpriu o que Jesus falou. Ei, Jesus, ele veio para as coisas que não são, para confundir as que são. Ele veio pegar as coisas pequenas para confundir as grandes. Né? Então, Jesus, ele faz isso. Ele pega o pequeno para confundir o grande. Ele pega aquele que não é para confundir aquele que diz que é. E isso que ele fez com Saul, com Davi ali. Né? Fez Davi o rei de Israel. E logo depois nós vemos também a história desse treinamento, do capítulo 16 até o capítulo 31. Nós vemos ali Davi, antes de ser ungido ali, ele enfrentando o gigante, né, o gigante ali que começou a insultar, né, os filisteus começaram a insultar ali o povo de Israel, né, ali com aquele gigante. E aí Davi, ele se colocou ali, né, na posição, não, cadê? Não tem nenhum valente para ir lá enfrentar esse gigante, ele está insultando o povo de Israel. Ele falou, não, eu vou lutar e vou vencer esse gigante, não em meu nome, não pelas minhas forças, mas eu vou vencê-lo em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi com uma funda, uma pedra, ele venceu, ele derrubou o gigante, depois foi lá com a própria espada do gigante, cortou a sua cabeça, matou ali o gigante. Davi, ele foi ali, né? Muitos olhavam, mas Davi, como é que você vai lá? Você não tem... Olha, eu quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu enfrentei um urso, eu enfrentei um leão. Né? E eu vou enfrentar o gigante, eu venci o urso, venci o leão em nome do Senhor dos Exércitos, e vou enfrentar o gigante e vou vencê-lo também em nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós vemos essa história, né, o Senhor nos faz lembrar quantas vitórias ele já nos deu, quantas bênçãos o Senhor já nos deu lá atrás, quantas vezes o Senhor foi conosco lá atrás. Todas as vezes o Senhor foi conosco, nós vencemos em nome dele, em nome do Senhor dos Exércitos. E às vezes, quem sabe, você está enfrentando hoje uma situação difícil também. Você está enfrentando um gigante, eu não sei que gigante é esse, pode ser o gigante do desemprego, o gigante da enfermidade que chegou na tua vida, no teu corpo. Quem sabe o gigante que você está enfrentando é um gigante da injustiça, da traição. Eu não sei, mas o Senhor está falando aqui através desse ensinamento. Se você vem lutar contra esse gigante com as suas forças, você não irá vencer. Mas se você ir contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, com certeza, nós seremos vencedores. Mais do que vencedores. Que eu nunca ouvi falar que Jesus perdeu uma batalha. E se o Senhor estiver conosco, nós seremos mais do que vencedores. E nós venceremos também esse gigante em nome de Jesus. Saul, ele sente inveja de Davi. Nós vemos aí, né, por Davi, às vezes, estar ali, fazendo mais coisas do que o rei Saul fazia. Nós vemos o amor de Davi para com o Jonatas, né, que era filho de Saul, uma amizade sincera, fraternal. Nós vemos Davi sendo obrigado a se exilar, porque Absalão se levantou ali contra Davi. Nós vemos também ali a derrota e a morte de Saul. Nós vemos ali Saul sendo derrotado e sendo morto, né, ali, né, nessa história do capítulo 16 até o capítulo 31. Tá? Saul ali se lançando sobre a lança, né, tirando a sua vida ali. Deus abençoe a todos. E obrigado pela sua companhia. Deus abençoe aí, família, Expansão Jovem. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que vocês continuem aí buscando, sejam como Samuel, mesmo jovem, né, ele tinha compromisso com Deus, responsabilidade, buscava a presença de Deus, buscava ser obediente a Deus em tudo. Em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que estava sobre Samuel venha estar sobre a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo venha, né, também está com vocês, como esteve com Davi, quando Davi foi ungido. A Bíblia Sagrada diz assim, que o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Tá? Então, que o Espírito Santo também venha se apoderar da vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer aí a Lidiane, o Wesley, o Jonathan, meus alunos ali do ETDA também, que eu creio que está nos acompanhando, em nome de Jesus Cristo, meus alunos atuais, aqueles que foram os meus alunos, né, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Espero que esse ensino tenha sido de grande valia, né, em nome de Jesus. Eu quero agradecer, em nome de Jesus, mais uma vez, a irmã Elinete, pastor Paulo Fábio. Eu quero agradecer aí toda a liderança aí do PED. Deus abençoe a vida de vocês e vocês continuem fazendo esse trabalho
excelente, em nome de Jesus. Sejam líderes valorosos, sejam líderes fervorosos, líderes que honrem a palavra, que honrem a verdade. E vocês fazendo isso, com certeza, o Senhor irá honrar vocês, em nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe, que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus venham estar com cada um de vós, agora e para todos sempre. Quem concorda pode escrever nos comentários aí, amém. Que Deus abençoe, um forte abraço de todo o teu coração do seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.